Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bem, essa semana uma amiga mandou uma mensagem pra mim querendo tirar algumas dúvidas em relação a como se comportar, ou como falar sobre, como lidar com a sexualidade da filhinha dela, que é bem pequena. E aí ela me deu a ideia de gravar um vídeo sobre o assunto, achei bem interessante, realmente tem muitas dúvidas sobre isso. E resolvi compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, com experiência sendo mãe, com estudos que eu já li, com cursos, seminários que eu já fiz na área. Espero que ajude vocês, espero que esse vídeo seja útil. Bem, a primeira pergunta é a seguinte: eu devo tomar banho com meu filho? Se sim, até quantos anos? Bom, a gente já começa assim, né? O que os estudiosos falam sobre isso, os profissionais da área falam sobre isso? Sim, tem os dois extremos, mas o que eu encontrei de mais equilibrado. Eles entendem que até os 3 ou 4 anos de idade, as crianças ainda não têm nenhum tipo de malícia. Eu não vou nem falar dos pais, das mães, óbvio, né? Que a gente não vai ter nenhum tipo de malícia em relação aos nossos filhos. A questão aqui é das crianças. Até os 3 ou 4 anos eles não têm nenhum tipo de malícia. Então, por volta dos 3, 3,5, eles começam a olhar para os órgãos sexuais do adulto e notar uma diferença. Então, eles perguntam por que o tamanho é diferente, ele pergunta por que tem pelo, ele pergunta por que o da mamãe é diferente do papai, por que eu tenho isso e você tem aquilo. E aí ele começa a entender as diferenças da questão sexual, dos órgãos sexuais. A partir desse momento, eu entendo que é o momento em que eles precisam começar a serem ensinados sobre privacidade e intimidade. A partir daí, você passa a ensinar para o seu filho que o banho é um momento muito íntimo, é um momento de privacidade dele. O que é que passei a fazer esse ano? A partir desse ano, eles passaram a tomar banho sozinhos. Então, o Benjamin toma banho sozinho, o Miguel toma banho sozinho. E eu tento interferir nesse banho o menos possível. Então, antes a gente ensinou ele exatamente como fazer a limpeza dos órgãos genitais para que ninguém precise limpar para eles. Então, eles aprenderam a limpar. Claro, né, que a gente faz aquela supervisão vez ou outra, ver como é que tá, se realmente está limpinho. Mas eles adquiriram a independência de poder tomar banho sozinhos e principalmente de limpar os genitais deles sozinhos, para que não dependam de ninguém, principalmente no momento da limpeza, do momento do banho. Eles precisam entender que banho, nudez, órgãos genitais é algo que é privado, pertence a eles, somente a eles. As únicas pessoas que têm a exceção de tocar os órgãos genitais deles é papai e mamãe. Eles são ensinados em relação a isso desde bebês. Então, banho com filho, pra mim, na minha opinião, até no máximo os 3 anos. Quando eles começarem a ter uma certa malícia, curiosidade, e assim, os pais percebem quando eles começam a ficar diferentes em relação à nudez, né? Quando eles começam a ter uns olhares mais curiosos, fazer umas perguntas mais curiosas, pra mim, a partir daí, é o momento de, sim, parar de tomar o banho juntos e ensinar eles a ter um momento privado, ter um momento de intimidade deles mesmos e entender que o banho é algo que se faz sozinho, que é um momento muito íntimo e que ninguém deve participar. Segunda pergunta: como eu devo chamar os órgãos genitais do meu filho? É óbvio que quando eles são bebês a gente usa uma linguagem figurada, então aqui a gente sempre usou pintinha para o pênis. Mas a partir de certo ponto, de certo momento, onde a gente para de usar a linguagem figurativa com as crianças, a gente precisa falar qual é o nome verdadeiro dos seus órgãos genitais. Tem uma sargento, ela se chama Tânia, Sargento Tânia. Ela trabalha há muitos anos só com pedofilia. E aí ela nos deu muitas dicas em relação a como proteger nossos filhos. E uma das dicas é justamente essa: ensine os seus filhos que pênis se chama pênis e vagina se chama vagina. Por quê? Porque os pedófilos não usam essa linguagem com criança. Os pedófilos, eles muitas vezes se imaginam como crianças, falam como crianças quando estão com essas crianças, então eles sempre vão usar a linguagem figurativa. É o pintinho, é a florzinha. Não, e a gente precisa ensinar os nossos filhos que pênis se chama pênis, vagina se chama vagina. E aí vai a terceira pergunta que eu acabei de ler aqui. Eu posso fazer brincadeiras relacionadas aos órgãos sexuais do meu filho, da minha filha? É um gigante não.
Não faça brincadeiras relacionadas aos genitais dos seus filhos. Tipo, nenê, mostra pintinho pra mamãe, mostra pintinho pro titio, deixa eu dar um beijo no seu pintinho. Isso também é relacionado a meninas, tá? Eu falo menino porque normalmente as meninas são mais protegidas em relação a isso. É difícil você ver pais, mães, avós, tios fazendo brincadeira com o genital da menina. Pelo contrário, eles fazem a super proteger. Fecha essa perna pra não mostrar, sabe? Mas meninos não. A nossa cultura tem uma tendência, assim, de quase que idolatrar o órgão sexual masculino. E a gente passa isso para as crianças sem nem perceber. Quando você pede para as crianças ficarem, para os meninos ficarem mostrando o pênis deles, quando você pede para dar um cheiro no pênis deles ou dar um beijo no pênis deles, você está expondo seu filho à pedofilia, você está expondo seu filho a um tipo de exposição sexual desnecessária para a idade dele. Então ele vai crescer achando que mostrar o pênis é bonito, que todo mundo quer ver o pênis dele, que todo mundo quer beijar o pênis dele. Então não é essa a ideia, não faça isso com seu filho. A nossa cultura realmente é uma cultura imunda às vezes, né? Porque a gente faz isso com as crianças sem perceber. A gente simplesmente vai repetindo a atitude que a gente aprendeu. E não, nunca faça brincadeiras de cunho sexual com seus filhos. Nunca faça brincadeira relacionada aos órgãos sexuais dos seus filhos. Não deixe o seu filho acreditar que é normal ele receber um beijo no pênis dele. Por quê? Porque você está fazendo com que ele ache que é normal um pedófilo pôr a mão, a boca, qualquer coisa no órgão sexual dele. Não faça isso, não exponha seu filho a isso, não faça ele achar que é normal qualquer tipo de brincadeira com o órgão sexual dele. Pelo contrário. E aí vou dar alguma dica aqui pra vocês. Fale pro seu filho que o órgão sexual dele é dele, só pertence a ele, que só ele pode tocar, com a exceção, claro, da mamãe ou do papai. Porque ele precisa saber que mais ninguém pode tocar no órgão sexual dele. Só a mamãe e o papai. Mais uma pergunta. Como eu devo explicar para o meu filho de onde vêm os bebês? Depende muito da idade da criança, né? Eu acabei de lembrar aqui da história, uma amiga disse que a filha dela perguntou, né? Por que ela estava grávida, uma coisa assim. E ela explicou que quando ela casou com o marido dela, e quando os casados, eles dão um abraço todo especial. E nesse abraço, bem especial, o papai planta uma sementinha dentro da mamãe. E, então, esquece a história de cegonha, aposenta a cegonha, né? Não fala sobre isso com as crianças, você vai deixar a mente deles ainda mais atrapalhada. Se a criança tem o quê? 3 anos, você pode falar a questão da sementinha, pode falar desse abraço especial, pode falar a partir dos 6 anos, 7 anos, você precisa ser mais claro, você precisa dizer para o seu filho que o papai planta uma semente na mamãe, e essa semente vem através do pênis do papai. Você precisa falar por quê? Porque a partir dessa idade, nas escolas, já começa a se falar sobre educação sexual. Porque a partir dessa idade, eles têm uma liberdade maior para acessar sites, para acessar qualquer tipo de filme. Então, se ele não aprender isso de você, pai e mãe, ele vai aprender de maneira errada. Precisa ser claro e natural sobre isso. Até esse momento, as crianças sabem que o papai precisa plantar uma sementinha em mim para que eu fique grávida. Até o momento é o que eles sabem. Daqui a pouco eu vou explicar como essa sementinha é plantada. E tem que ser explicado, sim, de maneira mais natural possível. Não encare a sexualidade do seu filho como tabu. Precisa ser natural. Você precisa falar com seu filho sobre isso. Conversar. Liberdade, sabe? Ter liberdade para falar sobre esse assunto. E por falar em liberdade, tem outra pergunta. O que eu devo fazer se ver o meu filho se tocando? Difícil, né? O seu filho vai se tocar desde bebê. Na verdade, seu filho já se toca desde a barriga. O pênis e a vagina tem uma sensibilidade, né? A vulva, né? Tem o clitóris, tem a sensibilidade. Então, assim, as crianças vão se tocar. As crianças vão perceber que existe um órgão que tem sensibilidade. Os meninos, desde muito cedo, vão perceber que tocar no pênis é prazeroso. Aos 3 anos de idade, é comum você ver 3, 4 anos de idade, meninos que passam o dia inteiro pegando no pênis. O que você vai fazer em relação a isso? Como é que você vai falar pro seu filho? Menino, não mexe aí, coisa feia, isso é sujo, isso é imundo? Claro que não. O seu filho não pode olhar pro pênis dele como algo imundo ou como algo sujo. O pênis dele faz parte do corpo dele. O pênis dele é tão importante quanto qualquer outro órgão do corpo dele. Ele precisa entender isso, que não é feio, o pênis dele não é feio, o pênis dele não é nojento.
ele só precisa saber como lidar com ele. Então, o que você pode fazer de início é chegar para o seu filho e falar: ó, filhinho, eu tô percebendo que você tá pegando muito no seu pênis o tempo inteiro, na frente das pessoas. Então, assim, a mamãe quer lhe pedir para você evitar fazer isso, pelo menos na frente das pessoas. Quando você estiver no banho, você pode pegar, ver como é, mas não na frente das pessoas, não é o momento de fazer isso. E agora, assim, não seja ingênuo ou ingênua ao ponto de achar que seu filho nunca vai se masturbar. Vai ter um momento que ele vai fazer isso. Então, quanto mais orientações ele tiver em relação a isso, melhor. As meninas da mesma maneira. Foi-se o tempo em que meninas não se masturbavam. Hoje em dia, assim, exceções aqui nunca se masturbou. Por quê? Por causa desse excesso de informação sexual, né? É muito cedo que eles são despertados sexualmente. Então, sim, o seu filho, hora ou outra, vai se masturbar, exceto algumas exceções. Então, como nós não sabemos se seu filho, sua filha será uma exceção ou não, o normal, né, o comum, na verdade, o comum seria se daqui a alguns anos, na sua pré-adolescência, ele já começasse a se tocar já e se masturbar. E aí resta você, pai e mãe, conversar sobre isso. Explicar sobre masturbação, explicar sobre pornografia, explicar os males da pornografia, porque aí também vai outra questão. Não seja ingênuo ao ponto de achar que o seu filho ou sua filha nunca vai ver pornografia. Não tem essa ingenuidade. Eles vão, uma hora ou outra, acabar vendo, mas aí eles precisam ser orientados em relação a isso. Outro assunto: cama compartilhada. Algum problema a cama compartilhada? Não tem problema nenhum se você for mãe solteira. Então, se você tem uma cama e essa cama é só sua, você dorme nessa cama sozinha, qual o problema de dormir com o filho enquanto ele ainda é criança? Aproveita, dorme, abraça. Mas se você é casado, casada, e você quer colocar o seu bebezinho, a sua bebezinha na mesma cama que você, não faça isso. Eu sei como é bom, eu sei como é gostoso a gente ter o bebê, o filho da gente, perto da gente, na cama. Então, para isso, separe momentos. Aqui no nosso caso, aqui na nossa casa, os nossos filhos, desde que chegaram da maternidade, foram direto para o berço. Nunca fizemos cama compartilhada. Mas o que a gente faz? Quando eles acordam no meio da madrugada, porque teve um pesadelo, ou porque está doente, ou quando eles acordam no início da manhã e a gente quer dormir até um pouco mais tarde, eles têm toda a liberdade de ir para nossa cama e dormir com a gente o resto da manhã. Então a gente tem esse prazer de vez ou outra dormir junto com as crianças, mas não é um hábito. São exceções. Não faça com que seu filho durma com você todos os dias. Não crie esse hábito de que ele só dorme se for abraçado com você. E assim, sem falar em duas coisas, em dois pontos importantes. Primeiro, o seu filho pode estar atrapalhando a intimidade de vocês como casal. Então, ou duas coisas: ou você não está fazendo sexo com o seu marido, né? Porque o filho não deixa. Normalmente o horário que pai e mãe estão em casa juntos é à noite. Ou pior, você e o seu marido estão fazendo sexo com o seu filho no mesmo quarto. Isso é difícil, é complicado. Então evitem, por favor, não exponha seu filho e sua filha a essa situação. Aí você pensa: não, mas está no berço do lado da cama. Eles não vão ver, eles veem. Eles acordam, eles observam, eles veem. Às vezes você nem sabe, mas ele viu. Então não exponha o seu filho a isso. O seu filho não precisa ver esse tipo de situação antes que ele esteja preparado para isso. Você pode estar despertando nele coisas que é para ser despertado muitos anos depois. Então, por favor, evite cama compartilhada. Como eu falei, eu quero todo sábado pro domingo eu quero que o meu filho durma comigo. Tudo bem. Meu filho acorda de madrugada e vem pra cama. Tudo bem. Agora o seu filho dorme todos os dias. Na hora de dormir ele já vem pra sua cama. Fica entre você e o seu marido. Ou, enfim, não dá. Assim, é muito óbvio, né, essa situação, e a gente precisa ser racional e dizer que realmente não é o ideal. Para terminar aqui, duas perguntinhas.
Eu posso beijar o meu marido na frente do meu filho? Pode, deve. O seu filho precisa ver você e o seu marido trocando gestos de carinho, beijando, abraçando, mas não exagera. Dá um selinho, dá um abraço, dá beijinho. Não vai com aquele beijo de língua de novela na frente do seu filho, não, porque senão ele vai querer também. Uma das melhores maneiras de você ensinar o seu filho a ser carinhoso com a esposa dele é você sendo carinhoso com a sua esposa na frente dele. Ele precisa ver esses exemplos. Faça. Beije a sua esposa, abrace a sua esposa, elogie a sua esposa, mulher do mesmo jeito. Trate o seu marido bem na frente dos seus filhos. Eles precisam ver isso. Não é questão de pode ou não pode, é questão de se deve. Deve sim. Abraçar, beijar, fazer carinho na frente dos seus filhos. Mas cuidado, tá? Não vai exagerar. E aí a última pergunta, 3 pessoas fizeram essa pergunta. Posso dar selinho no meu filho, na minha filha? O ideal é que não dê. Você pode estar trazendo uma confusão na cabecinha dessa criança, na mente dessa criança. Existem muitos tipos de carinho, muitas formas de demonstrar que ama, e o beijar na boca do filho, beijar na boca da filha, apesar da gente saber que não tem nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de maldade, é um gesto de amor, a gente evitar que as crianças tenham essa confusão na mente delas. Então, se puderem, evitem, tá? Acho que é só. Esse é um assunto que a gente vai aprendendo todo dia, né? A gente não sabe todas as coisas, então você que é pai, você que é mãe, estude, assista vídeo, assista palestra, o que você puder fazer para melhorar a sua maternidade, a sua paternidade, faça. É o melhor investimento que a gente pode fazer na vida, tá? Um abraço, um beijo. Aproveita para colocar em prática isso que eu falei com seu filho. E se você ainda ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, alguma coisa, coloca aqui o seu recadinho aqui embaixo que eu vou ler tudinho, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.